Theo Cury está com a gente, nosso analista, também observando esses números dos dois maiores colégios eleitorais. Theo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem, Theo. Vamos lá. O que esses números de São Paulo podem nos trazer de recados para as eleições de 2026, Theo? Olha, São Paulo, que já deu uma vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manteve o atual prefeito no cargo. Então, é preciso obviamente, para o grupo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma reflexão maior com relação à cidade de São Paulo, uma reflexão maior com relação ao eleitorado da cidade de São Paulo, que, como a gente viu aí, essa diferença que vocês mostraram há pouco entre o primeiro e o segundo turno com relação aos locais de vitória do Guilherme Boulos deixam isso muito claro, esses locais de votação deixam isso muito claro, perdendo espaço para um avanço do Ricardo Nunes nesses locais que antes, no primeiro turno, estavam sendo dominados, obviamente, em um outro cenário, com mais candidatos, entre eles o Pablo Marçal, dominados pelo Guilherme Boulos, ou com mais espaço do Guilherme Boulos. Mas isso, a gente fala de 2026, que ele passa por 2024. Não necessariamente o que acontece em 2024 vai se refletir 2 anos depois. Não necessariamente o que acontece em uma eleição municipal vai se aplicar exatamente como se espera ou com determinado padrão nas eleições seguintes de 2 anos, eleições gerais. Mas ajuda um pouco a entender e ajuda os políticos a tomarem decisões com relação ao futuro, a medirem a temperatura por parte do eleitorado. E em São Paulo houve uma derrota para o Partido dos Trabalhadores, que colocou, por exemplo, 45 milhões de reais na campanha de Guilherme Boulos, uma campanha muito maior do que a campanha passada que ele disputou contra o Bruno Covas na prefeitura, para a prefeitura de São Paulo, ficando com uma margem de votos, uma taxa de votação similar àquela, apesar do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar do apoio de ministros do governo, apesar do apoio financeiro ser quase 10 vezes maior do que ele teve naquele ano. Apesar disso, houve uma vitória elástica do prefeito da cidade de São Paulo, que contou, obviamente, com Tarcísio Gomes de Freitas, que sai fortalecido dessa discussão, que sai fortalecido de toda essa disputa. Se mostrou um importante fiador político, se mostrou um importante padrinho político para muitos prefeitos, entre eles o prefeito da cidade de São Paulo, que obviamente estava sob os holofotes. Então, Tarcísio Gomes de Freitas sai um vencedor dessas eleições municipais na cidade de São Paulo e ele se cacifa politicamente, isso sim, para 2026. Seja buscando a reeleição a governador do estado de São Paulo, seja buscando alçar voos maiores. Fato é que também Minas Gerais entra nesse bolo, porque Minas Gerais é um importante, você mencionou isso antes de me chamar, Minas Gerais é um importante colégio eleitoral. Historicamente, quem ganha a presidência da República vence em Minas Gerais, é eleito também em Minas Gerais vencedor, é eleito presidente da República, e o candidato que não tão enfaticamente, mas que contava com o apoio sim do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fuad Noman, vence, é reeleito. Então, é uma boa notícia, apesar de o presidente não ter posto tanta força, tanto a cara como colocou para Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Mas mostra uma divisão dos poderes, um reequilíbrio dos poderes, com uma ascensão de Tarcísio Gomes de Freitas, um enfraquecimento do presidente Lula e, na direita, apesar de vitórias importantes do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro ontem sofreu muitas derrotas também. É importante deixar claro, teve vitórias? Muitas. Teve derrotas importantíssimas ontem, principalmente. E o pior, para além de estar inelegível para as eleições futuras, Jair Bolsonaro, que enfrenta problemas na justiça, vê a direita se pulverizando. A força da direita, que antes estava muito atrelada ao seu nome, ao seu clã, se pulveriza, por exemplo, não somente com a chegada de Pablo Marçal, que já ficou para o passado, nessas eleições pelo menos, mas com outros nomes da direita e da centro-direita vencendo, afastando um pouco o peso do nome de Jair Bolsonaro.
Os recados de 2024 para 2026 vamos trazer em mais detalhes na edição de hoje também. Théo Cury, obrigada, até já.